paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Eu quero deixar uma palavra no seu coração em nome de Jesus. E não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar a mensagem, deixar seu like e, se possível, comente aí a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém? Eu quero deixar a palavra do Senhor que está em 2 Samuel 23, no verso 11 e 12, a qual fala: E depois dele Samá, o filho de Agé, o Arita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugirá de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento. E o Senhor obrou um grande livramento. Então já quero começar a entender essa palavra nesse momento dizendo para você: se você se colocar na posição de soldado, se você se colocar na posição de guerreiro, Deus ele vai te dar a vitória. Deus ele vai obrar um grande livramento para você. Um livramento, igreja, da perseguição. Um livramento, igreja, daquilo que tem te atormentado. Só que, igreja, nós temos que prestar atenção nessa palavra, porque a palavra do Senhor fala que se levantou uma multidão onde havia um pedaço. Era um pedaço de terra cheio. Era um pedaço cheio de lentilha, uma multidão de filisteus, ou seja, uma multidão de inimigo se levantou contra a vida de Samá para ir de contra aquela terra, para destruir aquele campo de lentilha, para destruir aquele pedaço de terra. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você, que talvez a igreja é pequeno para muitos, mas é grande para você. É pequeno para muitos, que não tem visão de águia como você tem. Porque o inimigo sabe, igreja, que grande é a obra do Senhor sobre a sua vida. Por isso, igreja, ele levanta a multidão de legiões de demônios para tentar destruir aquilo que é pequeno para muitos, mas que o próprio diabo, ele sabe que é grande. Então ele tenta parar aquilo que para muitos é pequeno. Nós vemos que a palavra do Senhor fala que era um pedaço. Ou seja, mas só que era um pedaço cheio. O que eu estou querendo dizer para você, talvez para muitos você é pequeno, é só um pedaço, mas é cheio. Cheio, igreja, de bonanças. Cheio, igreja, da presença do Senhor. Cheio do caráter de Deus. Cheio, igreja, do amor do Senhor. Só que, igreja, você tem que entender que você, talvez para muitas pessoas, é só um pedaço de pessoa que não vale nada. Mas o Senhor, igreja, ele é um Deus a qual ele olha diferente para você, para falar para você que você é um pedaço. Um pedaço cheio de promessas. Um pedaço a qual, igreja, Deus depositou em ti uma confiança. Uma confiança a qual ele compreende e entende que quando o inimigo se levantar contra o seu campo de lentilha, você vai defender. Você vai defender talvez o seu campo de lentilha, chamado talvez o seu ministério. Esse campo de lentilha talvez chama a sua vida espiritual. Talvez esse campo de lentilha se chama a tua família. Talvez esse campo de lentilha se chama, igreja, o amor que você tem pela obra, o amor que você tem pelo ministério. Grande será, igreja, a multidão, igreja, de espíritos malignos que vão se levantar contra esse pedaço de terra que é o teu coração, que é o teu ministério, que é o teu chamado. Mas eu quero dizer para você nesse momento, igreja, a partir do momento que você ser um homem, uma mulher como Samar foi, se colocou, igreja, de em pé no meio daquele pedaço de terra, enquanto muitos, igreja, fugiram, como, igreja, tem acontecido no dia de hoje. Muitos, igreja, têm sido, igreja, lobo em pele de ovelhas, de cordeiros, tem fugido, igreja, em meio à tribulação, em meio à guerra, em meio à peleja. Quando o inimigo se levanta, igreja, bate em retirada, talvez tenha te deixado você só. Mas Deus me trouxe aqui para falar para você que se você se colocar na posição de soldado, de guerreiro, de guerreira do Senhor, grande será o livramento de Deus sobre a sua vida, porque Deus obrou um grande livramento sobre a vida de Samar. Sabe por quê? Porque ele decidiu defender.
Ele decidiu, igreja, defender, igreja, aquilo que talvez para muitos era pequeno, a terra, mas o chamado era grande. Aquilo talvez que era pequeno diante dos homens, para os olhos do Senhor era grande. Talvez para muitos, igreja, não tem importância, não tem valor nenhum, mas para você tem. Proteja esse campo de lentilha. Proteja aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Proteja aquilo que Deus te deu para guardar. Proteja aquilo que Deus te deu para usar. Não abra mão do seu campo de lentilha. Qual é o seu campo de lentilha? É a sua família? É a sua casa? É o seu ministério? Qual é o seu campo de lentilha? Deus me trouxe aqui para perguntar para você nesse momento, qual é o seu campo de lentilha? Será que você vai deixar o inimigo levar aquilo que é seu? Você vai ser como aqueles homens que fugiram? Ou você vai ser como Samar, que se colocou de pé diante daquela terra que para muitos era pequena, mas que tinha grandes coisas ali, um grande campo de lentilha. Você tem um grande chamado, você tem uma grande família, você tem um grande, igreja, coração. Grande é a sua vida espiritual, grande é o chamado que Deus tem para você, mas é necessário que você se coloque na posição como Samar se colocou, e não fuja, mas vença o inimigo. Que você venha defender o seu campo de lentilha. Defenda aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Defenda aquilo que Deus te deu. E não deixe o inimigo tocar. Porque, infelizmente, o adversário ele tem tocado na unção de muitas pessoas. No campo de lentilha de muitas pessoas. Que esse não seja você. Deus me trouxe aqui para dizer para você que Ele está obrando nesse momento um grande livramento. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Defenda o seu campo de lentilha. Amém?